E eu converso agora com a dirigente espírita Terezinha Oliveira, ela que é da Casa Espírita Allan Kardec de Campinas, é também escritora e vai conversar um pouquinho com a gente agora sobre espiritismo. Bom dia, dona Terezinha, muito obrigada pela presença hoje aqui. Bom dia, Alessandra, alegria toda minha de estar aqui. Dona Terezinha, vamos começar explicando o que é o espiritismo. O espiritismo é uma doutrina. Ela é uma doutrina filosófica, mas tem fundamentos científicos pelos fatos, pelos fenômenos, e tem consequências, conclusões morais que dizem muito bem com o Evangelho de Jesus. Então ela pode ser simplificada para uma doutrina, religião e ciência ao mesmo tempo, é isso? Tríplice aspecto tem a filosofia também. A filosofia também. Ciência, filosofia ou religião. Onde a pessoa se encontrar melhor por esse ângulo, ela examina o espiritismo. Certo. E isso a diferencia em relação às outras religiões? Sim, as outras religiões também possuem sua doutrina, sua filosofia, não diria ciência que nós temos no campo espírita, mas muitas ideias são basicamente as mesmas em todas as religiões. Deus, a existência de alma ou espírito, não é? A imortalidade do ser. Então nós temos muitos pontos de contato entre todas as religiões. Certo. E como é que surgiu no Brasil? No Brasil, em 1857, o pedagogo que era Hippolyte Léon Denisard Rivaio, ele publicou o Livro dos Espíritos. Mais conhecido como Allan Kardec. Ele adotou o pseudônimo de Allan Kardec justamente porque as respostas a esse livro eram dadas por espíritos através de médiuns. Então o livro não era dele, o livro era dos espíritos. E ele tomou o cuidado de não colocar o nome dele, de pedagogo conhecido, já com obras publicadas, porque diriam, aí as ideias do professor Rivaio, mas não era ele, eram informações espirituais. Então ele adotou esse nome que era neutro, desconhecido absolutamente. Hoje em dia não é, né? Hoje em dia é famoso, conhecido. Exato. Ele escolheu esse nome, Allan Kardec. Bem, e ele então publicou em 1857 em Paris, na França. Mas havia grande relação cultural entre Brasil e a França naquela época. Se fosse hoje, seriam os Estados Unidos, né? O ponto de referência. Os jovens brasileiros iam estudar na França. Paris era a capital, né? Cidade das luzes. E, naturalmente, o que saía lá chegava rapidamente ao Brasil. Assim chegou o Livro dos Espíritos. A obra chegou e foi muito bem aceita, encontrou um campo de interesse. Foi uma simpatia instantânea, porque é admirável que nós temos instituições espíritas mais do que centenárias, 110, 115 anos. Nós ficamos nós mesmos assim admirados como a ideia espírita chegou ao Brasil e foi muito bem aceita. Ela chegou, é certo, por elementos de cultura, por pessoas que tinham capacidade de instrução, que tinham seus filhos estudando na França. Chegou por essa ala de pessoas cultas, de uma certa elite, poderíamos dizer. Chegando ao Brasil, porém, como a doutrina fala de vivermos Jesus, estudar Kardec para viver Jesus, vamos logo para o amor ao próximo. É a finalidade da doutrina espírita, chegarmos a entender, sentir a necessidade de amar ao próximo. E por isso, então, mesmo vindo por certa elite, logo chegou aos necessitados, ao povo de modo geral, não é? E chegou o socorro, a ajuda fraterna, mas chegaram também as ideias. E naquela época nós tínhamos também no Brasil, se não me engano, Bento Mir, e tínhamos um outro companheiro, o Bento Mir era francês, mas havia outro que era português, no momento me escapa o nome. E os dois trabalhavam também com homeopatia, magnetismo,
que o Mesmer deixara na Europa, não é? A ideia do magnetismo, e eles tinham essas práticas que se casaram um pouco com o espiritismo. Tá? Então houve união dessas forças e em breve nós tínhamos já um movimento muito grande, a Federação Espírita Brasileira, porque no começo eram grupos que se formaram. Eu estou falando tanto. Não, pode falar à vontade. Porque aí é bem curioso isso. Agora, eu tenho uma pergunta que eu acho que muita gente também tem curiosidade de saber. Por se tratar de uma doutrina que lida com os espíritos, vamos dizer assim, né, que conversa com os espíritos, sempre houve um certo preconceito. Né? Isso aí é coisa do demônio, né? Sempre acho que houve esse estigma. Hoje, como é que está, dona Terezinha? Isso mudou um pouco? Ainda há preconceito em relação ao espiritismo ou melhorou um pouco? Melhorou bastante, mas é sustentado por alguns grupos religiosos que insistem em colocar isto para fazer as pessoas terem medo de aproximação com os espíritas. Porque é verdade, viu, Alessandra, que as ideias espíritas, elas são cativantes, elas são encantadoras. E elas são consoladoras, né? Muita gente, na perda de um ente querido, procura o espiritismo em busca do consolo. Certamente, porque o cristianismo primitivo, que Jesus praticava com os seus seguidores, incluía também a manifestação de espíritos. Isso é do cristianismo. Não é criação do espiritismo, não é? Nós vemos, por exemplo, o evangelista João dizendo: amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus. Ora, ele estava ensinando justamente o que falamos. Os espíritos são as almas dos homens que já viveram na terra. Eles se comunicam e nós temos que avaliar pelo que dizem, o que fazem, sentimentos que inspiram. Que tipo de pessoa é essa que está se comunicando conosco? Era o que João Evangelista ensinava. Jesus dialogava com espíritos, com grandes, sublimes espíritos como Moisés e Elias, mas também com os espíritos que perturbavam uma pessoa, como o endemoniado de Gadara. De forma que a prática do intercâmbio com os espíritos é cristã. É uma das atividades cristãs que estão resgatadas na doutrina espírita. E hoje o preconceito é menor, dona Terezinha, em relação a Sim, isso? é menor. Sem dúvida. Antigamente, quando eu dizia, porque eu estou com 82 anos, não é? Não parece. Então, quando eu era jovenzinha e eu dizia, eu sou espírita, as pessoas ficavam chocadas, me olhavam, não sabiam o que dizer. Me olhavam assim um pouco. Hoje em dia, se eu digo, eu sou espírita, a pessoa olha assim, se ela não é espírita também, ela diz assim, eu tenho um sobrinho que é. Porque lá na minha casa tem uma pessoa que é espírita. Sempre há alguém espírita relacionado à pessoa com quem estamos falando no momento. E hoje eu acho que a mídia, o próprio cinema, né, tem ajudado um pouco a mudar essa visão do espiritismo, né? Diante do espiritismo. E a literatura espírita, embora muitos livros se dizem espíritas e não tem a qualidade necessária, mas a literatura espírita mesmo, ela é de uma qualidade sublime. São obras bem escritas. Nós temos autores assim tradicionais, não é, estrangeiros e brasileiros. É uma literatura informativa e formativa também, consoladora, esclarecedora. Há romances muito lindos que atraem, não é? Principalmente através de Chico Xavier, que foi um médium extraordinário, recebeu obras como Paulo e Estevão, recebeu também Ave Cristo. Então, romances que a gente lê com muito agrado e com grande proveito instrutivo. A senhora tem alguns títulos para indicar? Além de Paulo e Estevão e Ave Cristo, tem alguns outros romances que a senhora poderia citar? Sim, nós temos, através da Ivone do Amaral Pereira, outra grande médium,
Nós temos é difícil falar, é o Cavaleiro de Numier, A Casa da Bretanha, é isto? Ela lida com livros também, por isso que eu estou perguntando para a minha amiga. Drama de Bretanha. O Drama da Bretanha. É uma trilogia que ela recebeu. São histórias reais, mas transformadas como se fossem romances, para tirarmos a instrução. Por que estamos neste mundo? Como devemos agir? E a grande possibilidade de nós recompormos a nossa história. Deus é muito bondoso, sábio ao mesmo tempo, é justo e misericordioso. Então, por ser justo, cada um recebe segundo os seus atos. Mas por ser misericordioso, Ele nunca nos condena, Ele nos dá sempre nova oportunidade de recomposição.